E olha, as Confederações Nacionais da Indústria e do Comércio protocolaram uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a isenção do imposto de importação para bens até $50. E para falar um pouco sobre o assunto, a gente conversa agora com Alexandre Vitorino, que é gerente jurídico da CNI. Senhor Alexandre, bom dia, bem-vindo aqui à Nova Brasil, hein? Bom dia, Roberto. Bom dia, Rafael. É uma satisfação falar a vocês sobre esse tema de tamanho alcance para o consumidor brasileiro e para os nossos empresários. Pois é, o que motivou essa ação das confederações no Supremo contra essa isenção, senhor Alexandre? Basicamente, o que existe é uma situação de desigualdade competitiva entre os produtos nacionais e os produtos importados de pequeno valor, que vêm para o Brasil por meio dessas mega compras em atacadistas. O que acontece, para ser bem didático com o nosso ouvinte? Um produto que custa $50, por causa da carga tributária diferenciada, chega às prateleiras do Brasil em uma importação com mais ou menos R$300. O produto nacional análogo, comprado internamente, ele chega à mesma prateleira por R$600. Isso faz com que haja uma perda substancial, né, para os empresários brasileiros e, o que é muito importante, que haja uma retração do nosso mercado de trabalho. A CNI produziu um estudo para embasar essa ação e também consultou dados do Banco Central, que mostram que só no ano de 2022, o comércio eletrônico, que viabiliza essas remessas, gerou um prejuízo estimado de $13,1 bilhões para a economia nacional, em vendas. Isso dá R$65 bilhões, mais ou menos. Há um custo de 466 mil posições de trabalho. Nós estamos falando, portanto, de uma política fiscal mal calibrada, que leva à perda de mais ou menos 1.200 empregados por dia, de acordo com esses dados de 2022. E observem a evolução. Essas normas que nós estamos atacando, elas não causavam dano quando elas foram criadas, na década de 80, década de 90, porque não existia o comércio eletrônico. Uhum. Agora, na última década, de 2022 para cá, nós tivemos um incremento de volume do comércio eletrônico de $800 milhões para $13,1 bilhões. Hoje, essas remessas que chegam ao Brasil, elas representam 5% das nossas importações. Então, aquilo que antes não causava arranhões à economia nacional, que, portanto, não ameaçava empregos no Brasil, hoje é um problema sério. Então, há uma interlocução permanente com o Poder Executivo e com o Poder Legislativo para que haja a atualização dessa política fiscal em relação às importações, mas como nós não obtivemos ainda sucesso na alteração do seu teor, a solução foi uma ação combinada da Confederação Nacional da Indústria e da Confederação Nacional do Comércio para pedir ao Supremo Tribunal Federal que restaure as condições de igualdade na competição e que, assim, estabeleça condições de igualdade para que haja o desenvolvimento da atividade econômica no Brasil. Então, a nossa preocupação é não inviabilizar que o brasileiro importe, mas permitir que as importações convivam com a economia nacional e com o nosso mercado interno de uma forma saudável, não predatória. Alexandre, de fato, né, o governo federal, por meio do ministro Fernando Haddad, isso ocorreu no ano passado, né, no primeiro ano do mandato do presidente Lula, criou essas regras de importações, compras online, enfim. Queria que o senhor, então, comentasse. Evidentemente, esse é um tema também que divide opiniões. Tem gente que acha que a decisão do ministro Haddad foi correta, tem gente que acha que ela foi incorreta. Na sua avaliação, qual que é a sua avaliação em relação à atuação do Haddad, especificamente nesse quesito, nesse primeiro ano e agora começo do segundo ano de governo Lula? Olha, a portaria que foi baixada pelo Ministério, ela melhora um pouco a situação, porque foi criado o chamado Programa Remessa Conforme, que estabelece aí pelo menos a necessidade de pagamento de ICMS nas importações. Agora veja que isso não resolve todos os nossos problemas. Essa alíquota de ICMS, ela fica aí girando em torno de 17%. A isenção deles alcança 60% do valor do produto.
Então, embora exista uma interlocução saudável entre a indústria, o comércio e o Ministério da Fazenda, ainda é necessário avançar se se quer, de fato, garantir que haja condições paritárias de competição. Nós estamos ainda aquém daquilo que nós precisamos para que a indústria brasileira possa vender de forma competitiva no Brasil e também no exterior, né? Não é muito difícil a gente chegar à conclusão de que o empreendedor brasileiro passa por dificuldades, porque quando ele compete com um produto chinês, sobretudo, ele já vivencia uma competição assimétrica, porque as relações de trabalho na China são muito severas. A China ainda é considerada, sobretudo pelo governo norte-americano, como uma violadora quanto mais de direitos da propriedade intelectual. Então há um problema de contrafações, de falsificações. Então a gente precisa pelo menos criar condições, não de um protecionismo irracional, não é isso que nós queremos, mas para que haja igualdade em uma disputa justa de mercados com produtos estrangeiros. Agora, aparentemente, né, doutor, é um tema muito sensível, principalmente no cenário político, à medida em que vai contra o cidadão que compra lá a sua blusinha, né? Eu digo blusinha porque foi algo que chamou muita atenção quando esse tema estava sendo discutido, essa possibilidade de taxação novamente. Então a pessoa vai deixar de comprar lá a sua blusinha, aquele item um pouco mais em conta importado. Até que ponto o senhor entende que há uma disposição política para assumir o ônus dessa taxação que possa vir por aí? Lembrando que no final do ano passado o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin falou que era necessário olhar esse tema mais uma vez, rever esse tema. Então me parece que isso está maduro. Falta talvez aí a coragem para encarar esse ônus, não? As autoridades brasileiras vão ter que ter um diálogo bastante franco com o nosso consumidor, porque elas vão ter que dizer o seguinte: olha, não se iludam com esse desconto, digamos assim, imediato que é obtido por esse tipo de operação, porque isso pode causar danos socioeconômicos mais profundos, né? Isso pode acarretar a perda de empregos, isso pode, a médio prazo, fazer com que esse próprio poder do consumidor de consumir seja reduzido, porque afinal de contas ele depende dessa renda derivada do trabalho para fazer as aquisições. Então o governo vai ter que ter uma dose de sinceridade, né, para mostrar para o consumidor brasileiro que ele tem que olhar para o bosque, não basta olhar só para a árvore. Pois é, e a partir dessa ação, doutor, quais são os próximos passos, o que é que acontece a partir de agora, a partir dessa contestação aí das confederações? Ótima pergunta. A ação foi proposta no período de recesso judiciário. Neste período, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal diz que o presidente do tribunal responde pelas chamadas medidas urgentes, as liminares ou medidas de natureza cautelar, para evitar dano. Então a expectativa é de que a nossa ação venha a ser apreciada quanto ao pedido de liminar pelo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal ou, na sua ausência, pelo ministro vice-presidente. É possível também que eles decidam transferir essa decisão para fevereiro, quando volta a funcionar com regularidade o Supremo Tribunal Federal. Mas os nossos argumentos em relação à urgência são, de fato, eloquentes. Nós estamos falando, como eu disse, de uma perda de empregos de 1.200 posições por dia. Estamos falando de 500 mil remessas internacionais por dia, de perdas econômicas de 5,5 bilhões por mês, de modo que o setor produtivo nacional, né, e aí englobando tanto a indústria quanto o comércio, não pode esperar. Os empregos também não podem esperar. Alexandre Vitorino, gerente jurídico da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, muito obrigado, viu, pela entrevista ao jornalismo da Nova Brasil. Um ótimo dia aí para o senhor. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição para esclarecer o sentido, o alcance e a repercussão da nossa atuação perante as cursos superiores. É um prazer enorme. Obrigado. Obrigado. Alexandre Vitorino conversando conosco aqui no Jornal Nova Brasil. Aí, Rafael. É isso. Comprinhas lá vão ser taxadas, hein? Ai, ai, ai. 8h41.